Fala pessoal, aqui é Nelson Lara do canal da Dindim Gourmet e hoje nesse vídeo eu gostaria de explicar para vocês como é feito para remover a espuma que fica na base líquida do seu dindim, geladinho, sacolé. Então pessoal, veja que eu tenho aqui, certo, nesse liquidificador, uma base onde você pode perceber que a gente tem aqui espuma. Essa parte aqui de cima é espuma e aqui está a nossa base líquida sem espuma. Veja que tem bastante espuma. Antes de explicar como é feito, como é que eu faço aqui para remover essa espuma, eu gostaria de explicar o porquê de que essa espuma surge, por que ela aparece na sua base líquida. Entenda o seguinte, que quando você aciona o liquidificador, ele vai girar a base líquida e vai fazer com que os ingredientes se misturem, e junto com o ingrediente vai misturar também o ar, o oxigênio que está no ambiente. E isso vai ocasionar o que? Essa mistura de ar e vai criar essas bolhas, que nada mais é que são ar que entra dentro da sua base. Então o que acontece? Quando você terminar de bater essa base, é preciso que você espere um pouco, deixe ela repousar em descanso para que esse ar que está aqui ainda, tem pouco, mas ele ainda vai subir um pouco mais, vai acumular aqui em cima e você vai precisar remover essa espuma para que na hora de você envasar o seu dindim, ele não fique com essa espuma dentro, porque isso vai ocasionar, quando você for congelar o seu dindim, esse ar ele vai ficar aquela bolha, ou seja, a aparência do seu dindim não vai ficar bonito, o cliente ele vai reclamar, tá certo? Porque ele vai estar pagando por um produto que está cheio de ar, então não fica legal você utilizar essa base, né, com o ar dentro. Então, primeira dica, quando você for utilizar o liquidificador para bater, certo? Sempre utilize na velocidade menor do seu liquidificador. Quanto menor a velocidade, menos ar irá surgir na sua base líquida. O ideal é que você utilize um liquidificador de baixa rotação para que, quanto menor a rotação, menos oxigênio vai entrar na sua base líquida. Então, se você não puder adquirir agora nesse momento um liquidificador industrial de baixa rotação, utilize na menor velocidade possível. Então, você vai bater a sua base aí o tempo suficiente para misturar os ingredientes. Então, quanto mais tempo você, por mais que esteja na velocidade menor, deixar o liquidificador funcionando, mais ar vai entrar na sua base líquida. Então, eu recomendo aqui que, no mínimo, você vai deixar essa base descansando por 30 minutos antes de começar o invase. E quando você for, antes de invasar, eu vou mostrar como você vai fazer para remover essa espuma. Aqui, ó, tá com pouco tempo que eu desliguei, então vou deixar aqui descansar. Daqui a pouco eu retorno e mostro como eu faço para remover essa espuma. Então vamos lá, dando continuidade, a nossa base ela já descansou, certo? Você vai precisar nesse momento utilizar uma escumadeira. A escumadeira ela é interessante por causa desses furinhos aqui. Isso faz com que a base que ainda não tem o oxigênio, o ar, ela caia na hora de você pegar a espuma. Então, o ideal é utilizar a escumadeira. Caso você não tenha escumadeira, você pode utilizar uma colher para estar fazendo a remoção dessa espuma. Certo? Então aqui eu tenho uma escumadeira, eu vou utilizar ela. Observe que, veja que aqui na base, ó, a quantidade de espuma que tem. Certo? Bastante ainda espuma, ó, aqui em cima. Deixa eu dar um close melhor aqui. Bastante espuma. Vou fazer a remoção dessa espuma com o auxílio da escumadeira. Ó, veja que a escumadeira, ó, eu pego o líquido, a base líquida ela cai e basicamente fica somente a espuma. Venho aqui e reservo em outra vasilha essa espuma. Então veja aqui, ó. Já saiu bastante espuma, vou pegar mais. Ó, com a escumadeira, a base líquida cai e fica somente a espuma. Então, vou tentar remover o máximo que eu puder de espuma da minha base líquida.
Já removi bastante. Nessa espuma aqui é receita, né? É o ingrediente que está nessa espuma, então é dinheiro. Então, o máximo que a gente puder remover de espuma e deixar a base líquida, né? Observe que eu já removi aqui bastante espuma. Vamos ver como é que tá aqui agora, ó. Veja que aquela espuma já sumiu bastante. Aí o que é que eu gosto de fazer? Vamos lá. Nesse processo agora eu vou utilizar uma peneira. Essa peneira, você procura utilizar a peneira com a menor trama possível. Vou tentar dar um close aqui, ó. O menor furinho possível. Para quê? Nesse momento, essa peneira, ela vai servir para quê? Vai servir para ainda remover espuma, certo? A espuma vai ficar retida aqui. E se tiver algum ingrediente que não foi bem diluído, ele vai ficar preso aqui na peneira, certo? Então, eu gosto muito de utilizar a peneira para que o ingrediente, quando ele não fica 100%, né? Então, vocês vão ver que ainda vai ficar alguma coisa na minha peneira, certo? Ele vai ajudar a eliminar também o ar, a espuma. E veja que ainda fica, ó, deixa eu fechar aqui um close, ó, ainda fica alguma coisa na peneira dos ingredientes. Então, quanto mais eu conseguir deixar minha base pura, melhor. Pronto, então essa é uma outra dica para fazer com que você diminua. E ainda tem mais uma dica para ajudar você na hora de fazer o invase e diminuir também essa espuma. Então vamos lá. Uma outra dica que eu quero deixar para vocês aqui é que na hora de você fazer o invase e for fechar o seu din-din, observe que eu estou utilizando aqui, ó, um saquinho bem maior, certo? Eu coloco 120 ml aproximadamente em cada saquinho desse. E eu gosto de utilizar um saquinho maior porque isso vai facilitar na hora de eu fechar e dar um nó, certo? E observe que aqui já quase não tem mais espuma, né? Praticamente não tem mais espuma nesse din-din. Mas porém, na hora de fechar, muitas pessoas cometem um erro de deixar ar dentro do din-din. Então, quando você for fechar, observe, se eu segurar aqui e for girar para fechar, eu estou deixando ar dentro do din-din. E quando ele congelar, ele vai ficar, certo, com aquela bolha de ar, que não fica legal esteticamente. Então, o que é que deve ser feito? Na hora de você fechar, utilizando os dedos, você vai tentar eliminar o máximo possível aqui, ó, na hora de fechar. Pode até passar um pouco da base para cima e observe aqui, ó, que eu vou girar agora, ó. Vou girar para dar o nó, certo? Ó. Giro várias vezes para o din-din ele ficar, ó, bem firme, e observe que não fica nenhuma bolha de ar. Olha como fica mais fácil eu ter uma sobra grande do saquinho, certo? Para dar esse nó. Então aqui, ó, agora eu vou dar o laço e fechar o din-din. E eu vou aqui com o auxílio da unha, ó, empurrando esse nó. E o din-din vai ficar bem firme e amarrado. Tá dado o nó e o din-din sem nenhuma bolha de ar. E é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa dica de hoje. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final desse vídeo. Se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários uma pergunta. Deixa seu like, que isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.